de um só, Altíssimo Juízo. O Altíssimo Deus de Melquisedeque, abençoador de Abraão, para que se cumpra a promessa, em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Independente de lugar, independente de crachá, independente de qualquer pretensão religiosa. Em continuidade, falaremos para reforçar a compreensão, o juízo, o entendimento, em poder de discernir da plenitude dos tempos do Espírito de Cristo, que em nós habita. Em ti espera teu chamado. Pois bem, me veio pensar, ali a minha filha hoje, uma das minhas meninas, embora ela tenha 60 anos, continua sendo uma menina aos meus olhos. E eu lhe disse, olha, uma pergunta importante, para que rompamos com os laços que impedem o bom entendimento daquele que busca nas Escrituras a resposta e adquirir a consciência dos fundamentos de razão que o universo todo mostra. Para olhar a leitura e a consideração do homem, da sua verdadeira natureza. Vamos lembrar que está dito que Jesus Cristo, em verdade, não batizava. Quem batizava eram seus discípulos. Também está dito que Jesus Cristo não escreveu. Quem fez, os que escreveram foram os seus discípulos. Mas o que ficou por registro, que acolhemos como os evangelhos de Jesus Cristo, as cartas de Paulo, Apocalipse de João, as cartas de Pedro e assim por diante, foram escritas pelos seus apóstolos. Ora, eu posso usar a palavra discípulo, mas é importante, já que falou-se discípulos e apóstolos, fazer uma separação, para que eu possa acolher nessa separação, como eu tomaria, por entendimento de alto juízo, mais alto juízo, o que difere o discípulo de um apóstolo. Assim, veja, o discípulo, aqueles que também ouviram, chama o mestre. Mas os apóstolos e aqueles que disseram Senhor, ou seja, acolheram do Espírito de Jesus Cristo a autoridade do juízo mais alto. E esse juízo mais alto corresponde à verdadeira natureza do Filho do Homem. Se ficou compreendido, vamos dar curso ao mesmo sentido, sem criar contradições ou conflitos. Se surgir uma palavra que faça eu uso dela e vocês acolhem como contradizente, há um erro. Esse erro pode estar ligado às palavras que eu usei, mas sempre também estarão ligadas ou vinculadas à vossa interpretação. Quando uso da palavra, eu já estou interpretando, já o faço por intérprete. E por intérprete, eu aprendi, me foi dado discernir. O verdadeiro intérprete é aquele que vai ser declarado, quando perguntado, quem dizem ser Cristo? Ou quem dizem ser eu sou? Tu.
és o Filho de Deus vivo. Ao apontar, não queira ver o velho aqui na vossa imagem, não queira ver ninguém. É um ouvir do Alto Espírito, Altíssimo, Deus de Melquisedeque, falando contigo. Não tem outro para que do diálogo se manifeste o Filho do Homem e faça do Filho do Homem, na sua natureza do homem, não seja participante da sua glória. A glória do alto. Então, dando continuidade, espero que não tenha criado uma dificuldade para dar sequência. Disse a minha filha, dessas questões do discípulo dos apóstolos, veja, diz a palavra. Jesus Cristo não batizava. Os discípulos, sim. Mas eu pergunto, e os apóstolos batizavam? Então vamos aos apóstolos. Entre os evangelhos, tem aquela narrativa, aquele conto, que declara a respeito da filha do chefe da sinagoga, e que ela morrera. E que Jesus vai ao encontro dele. Ele diz que ele trataria com ela. Ele chama a filha da sinagoga pelo nome Talita, ou menina, e vai dizer o conto do apóstolo que narra esta evidência oculta aos olhos de alguém que teve sua mente conformada pelo presente século do mundo, ou do mundano. O apóstolo já está livre. É onde Jesus declara, não os peço que os tire do mundo, falando ao Altíssimo, mas diz que os preserve. Ora, o apóstolo preservado continua no mundo falando a respeito agora do discernimento que o Espírito de Cristo lhe dá. E como é que ele vai dizer? A filha do chefe da sinagoga, Talita, foi ressurreta. Como tivesse num sono profundo. Eu pergunto, Jesus Cristo, ele estava com Jesus Cristo quando isso se realizou? Ou mais ainda, ou Jesus Cristo veio e contou, mas Jesus Cristo não tomava para si honra nenhuma, nem procurava exaltação dos seus belos feitos. Então, como ficamos? Estou buscando os fundamentos de razão. Não estou acolhendo uma fé de uma fé, apenas porque me contaram eu vou afirmar. Mas eu pergunto, mas quem pode afirmar? Eu estou afirmando. Como assim? Eu sou um ressurreto. Eu me acolho na figura da Talita. Eu me acolho alguém que na multidão toquei as suas vestes. Eu me acolho. Então denoto que onde eu me acolho correspondeu à confirmação da minha ressurreição. Não precisa que ninguém me conte. Eu sei. É isso que o apóstolo conta. O apóstolo conta a respeito da ressurreição. Ressurreição do Espírito. E nesse sentido,
também haverá outro apóstolo, como este velho aqui que vos fala, de contar ao seu modo. Mas de um só eterno fundamento e poder. Assim, tem outra narrativa, outro conto. Exemplo, a respeito de que a mulher sofria de um fluxo de sangue de 12 anos. Veja, quando está de 12 anos, a imagem da Thalita não está ali. Fluxo de 12 anos. Porque no 12 e no 13 faz uma separação de bar mitzvah e bat mitzvah. Um aponta o menino, outro aponta a menina. É evidente que a menina está na figura dos 13 e o menino na figura dos 12. Mas ambos estão todos no processo da vida, como foi com este velho na sua adolescência e juventude, até chegar na plenitude do Espírito de Cristo, a quem tangenciam as suas vestes, em dizê-lo. Agora estou contando abertamente o que os apóstolos disseram. Eu estou dando testemunho da interpretação. Então, no canto daquela mulher do fluxo de sangue de 12 anos, não está mais a figura do chefe da sinagoga. Está a figura de uma multidão nas ruas. Seria possível alguém ser tocado e ter recebido a ressurreição ou caminhar em algum lugar? Indeterminado. Que outros não souberam, mas ele sabe. Quem contará? Ou dará testemunho se não participou? É isso. Então, denotamos que os evangelhos vão narrar, vão contar da fundamento de razão consciente que receberam a partir do ensino de Cristo. O que ficaram apenas no discipulado se tornaram como que acadêmicos, continuam contando. E os que perceberam a profundidade do Espírito daquele que os ensinou, eles vão chamá-lo de Senhor. E tendo a consciência que não há como colocar mais de um, existe um só Pai, um só Senhor, um só Mestre. Então, todos que falaram por dom da vida, testificaram da ressurreição que receberam. A ressurreição é um dom dado a todo homem. Aquele que não quer, que nega de buscar realmente a boa palavra, é uma evidência que ele vai ficar em algum lugar que estará sob sujeição e sempre prostrado àquele que se colocaram sobre a cabeça deles. Nunca estarão por juízo próprio. Ficou claro? De quem falaríamos? Vamos falar do Isaías. Quando Isaías diz: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus juízos mais altos que os vossos juízos, ele está falando por quem? Ele está falando dele mesmo, agora está dando testemunho recebido. Então fica aquela pergunta que Jesus foi feita, ou que Jesus fez ao Pilatos. E essa pergunta é sempre do momento oportuno. Falas por ti ou falas por outro? Falas de ti ou falas por outro? E assim, de um só falarei. E por mim, como seus apóstolos fizeram, seus profetas,
de um só. É um só nome, verdadeiro. De quem e por quem falar. Assim porque diz Pedro, depois que lhe questionam, com que autoridade o homem caído, ou aquele cego, ou melhor, na Porta Formosa, aquele impedido de andar, foi curado. Pedro responde. Ele acolhe o curado ele mesmo. Ele diz, este homem foi curado. Ele está ereto diante de todos que lhe questionam. De um só nome. Cristo, Jesus. De quem? É nome. Um nome. Importa sejamos salvos. Ao dizer de um só nome, aponta o Deus Altíssimo de Melquisedeque e se recebe o dom. E por Melquisedeque responde. Não toma para si os louros, nem a honra, nem a glória. E muitos outros contos. Quando Isaías fala da altura do seu pensar, do seu juízo, estão ligados, ele vai ligar a palavra. Mas ao ligar a palavra, ele liga a imagem da palavra. Não deixa a palavra não só pela forma verbalizada, através de um vocabulário, ou da língua, mas ele usa da imagem manifesta. São mais altos. Assim como os céus mais altos que a terra, os meus juízos mais altos que os vossos. Pronto. Assim é a minha palavra. Ele qualificou a palavra. Da palavra manifesta da criação, que eu acolho, a palavra do Altíssimo, do seu Espírito. Todos falaram por testemunho fiel. De um só, quem a todos dá vida. De quê? Busquem saber qual é a sua real humanidade. E venham a saber eternamente. Em vida eterna. Não temos mais nada. Trocaríamos por servir de milícia de Moraes para ter algum benefício e se tornar um policial corrompido. Onde ele vai se esconder? Como vai esconder seus crimes? Não dá, não tem lugar. Aquele que acusou Geyer. Mas a pergunta é evidente, se for formulada. Como separar a figura do Moraes da figura do delegado? Como afastar a figura do Moraes da figura daquele que é tomado depois como sendo de quem vazou os crimes que praticam dentro da corte, naquele jogo de autoridade, ora STF, ora STF. Onde os colocarei? Eles são justos? Miséria! Miséria! De quem mais querem falar? Querem falar da glória, vitória de alguém? Como, por exemplo, quem ganhou na Guerra da Bastilha? Você sabe? Você acolhe a República? Se você fez curso de Direito, certamente sim. Então, vai dizer, o Brasil é uma república.
Não, eu diria Brasília é uma república. Brasília é uma nação. Aí então começou o erro. O vosso pensamento, os meus dias são mais altos que os vossos. Aí fica a segunda pergunta. Se eu acolho que a república procede de Brasília, eu digo, me prove a forma como eles a tratam. Se não sair do homem, fica só na palavra. É ler um livro, pegar um livrinho aqui. República. E daí? Ficou claro? Eu vou inventar outra palavra para tratar. Então eu diria assim, vou dar sentença. Olhe para a corte de Brasília, eu direi, desde os tempos de Caim, nunca me veio como na minha natureza de homem, humano, tal relato, de toda uma corte tão numerosa de tantos juízes que dizem que estão para defender os altos juízos, se tornaram tão baixos juízos que só dos infernos é possível proceder. Já estão condenados. Qual é o crime deles? Abominável. Negam a vida. Precisa alguém prendê-los? Já estão em prisões eternas. E nelas morrerão. E delas sofrerão, percebendo terem trocado um prato de lentilha pelo dom da beleza da vida. E mais falaremos. Então, como eu falei a minha esposa também, de falar outras coisas, outros textos, mas falar por quê? Há um só de quem falar. E desse um só, que é poder, de um só, posso dele dar testemunho. Ou cair na bala comum. Aí me perguntarão qual é meu partido. E daí? Ou qual é meu cão de data? Eu não tenho data para nada. Nem cão. Focinheira põe quem quer. E acolhe como quiser. Ficamos.